Guilherme Canella é o jornalista que está aqui, à minha direita, que está representando em nível internacional a Unesco, né? E é diretor da pesquisa da Agência de Notícias de Direito da Infância. Alexandre Saad, também jornalista, que está aqui representando o nível nacional, né, do MEC, é profissional de educomunicação, vinculado ao Colégio Bandeirantes, diretor executivo da Rede Comunicação, Educação e Participação, e é consultor, né, do ensino básico do MEC para a introdução da educomunicação como formação, né, de ensino médio. Carlos Alberto Mendes, que é professor da rede municipal e que também é presidente do comitê gestor da Lei Educom e coordenador do programa de educomunicação da Secretaria de Educação do município, que inclui os projetos da Onda no Rádio e Imprensa Jovem. E Sandro Ilídio da Silva, que é o coordenador do Centro de Referência em Educomunicação e Meio Ambiente da Fundação Hélio Augusto de Souza, a Fundras, né, da Prefeitura de São José dos Campos. Então, a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento. Por gentileza, podemos passar a palavra, então, a Guilherme Canella. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Antes de começar a apresentação, eu queria trazer os cumprimentos do embaixador Vincent de Fourny, que é representante da Unesco no Brasil, por essa iniciativa da Universidade de São Paulo de, pelo que eu entendi aqui hoje, finalmente, depois de alguns anos, decidir ir adiante com a oferta de uma graduação nesta área de educomunicação. Para nós da Unesco, sempre, nos vários países onde atuamos, é sempre uma boa notícia ouvir que o ensino superior caminha nessa direção, seja nas faculdades de comunicação, de educação ou em outros centros que podem ofertar esse tipo de temática, né? Antes de começar, se me permite, eu gostaria de fazer duas pequenas correções com relação à apresentação que foi feita sobre mim, para eu não ser acusado de nenhum tipo de falsidade ideológica. A primeira é que eu não sou jornalista, eu sou cientista político, ainda que hoje em dia, com o cancelamento da exigência do diploma, até poderia ser, né? E a segunda é que eu já não sou mais, há alguns anos, diretor da área de pesquisa da Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Como funcionário internacional da Unesco, eu só posso ocupar o cargo que eu ocupo hoje como servidor civil internacional da Unesco, coordenando a área de comunicação e informação da instituição aqui no Brasil. Bom, vocês podem já na primeira tela achar um pouco estranho que eu não usei a palavra educomunicação ao criar o título da minha apresentação, e isso evidentemente se deve a razões institucionais, né? A Unesco, como sistema das Nações Unidas, não trabalha especificamente com esta nomenclatura, ainda que do ponto de vista do conteúdo, imagino que estejamos todos dentro do mesmo barco. Então, se chama caravela ou se chama outra coisa, no fundo nós estamos navegando aí nas mesmas águas. Mas eu, por dever de ofício, tenho que usar a expressão que nós estamos usando na Aliança das Civilizações, e basicamente a gente trabalha com dois conceitos. O conceito de Media and Education. Na verdade, eu acho que até a expressão conceito é ruim, né? Nós trabalhamos com essa nomenclatura, ainda como eu digo conceito, eu acho que é o mesmo, né? Ou estamos caminhando na mesma direção. Ou com a ideia de Media Education, ou com a ideia de Media Literacy, que é a expressão com a qual a Unesco vem trabalhando desde a sua fundação, há 60 anos, e a organização, por uma série de razões, inclusive razões de manter esse link histórico, ou esse path dependence, decidiu não alterar a nomenclatura, porque tem aí um histórico de 60 anos em torno da utilização desse conceito. Próximo, por favor. Então, na verdade, eu queria trazer para vocês um pouco como é que o que o professor Osmar me pediu são duas coisas, em suma. Uma é como é que uma aliança grande do sistema das Nações Unidas, que não engloba somente a Unesco,
mas que é uma aliança conhecida, né, como Aliança das Civilizações, que envolve várias agências do sistema, o Secretariado em Nova York, a Unesco e outras agências que compõem a família das Nações Unidas têm trabalhado essa questão, e evidentemente que a Unesco, como agência líder do sistema para questões de comunicação, informação e educação, acaba tendo o seu próprio caminho conceitual em torno desta agenda. Bom, então, enfim, são uma série de obviedades que esse grupo que está aqui, imagino eu, conheça de maneira muito ampla, né? Eu só vou repeti-las. Então, a justificativa de por que esse tema ganha cada vez mais centralidade nas discussões de políticas públicas de alto nível, seja no cenário internacional, seja nas cúpulas decisórias, tanto da área de comunicação quanto da educação nos diferentes países, tem a ver com o papel que a mídia ocupa nas sociedades contemporâneas, tem a ver com a relação entre o que é cada vez mais uma produção amadora crescente e o que pode ser uma produção profissional nessa agenda. E aqui eu aproveito para fazer um pequeno parênteses histórico, né? A gente fala muito dessa coisa recente, o quanto que isso ganha de importância, mas os estudos que a gente pode chamar de media literacy, de media education ou qualquer outro nome, eles datam desde que a mídia é mídia, né? Quer dizer, há esforços significativos, pelo menos desde os anos 30 do século passado, para questões estruturadas dentro do que a Unesco chama de media literacy, né? Então não é um fenômeno recente. O que é recente é que, com o barateamento do custo dos equipamentos e com a capacidade efetiva de que cada cidadão efetivamente possa se tornar um fazedor de mídia, e com a centralidade que a comunicação vem ganhando nas sociedades contemporâneas, isso acaba tendo uma proporção exponencialmente maior do que era alguns anos atrás. Em outras palavras, se alguns anos atrás os tomadores de decisão podiam com uma certa facilidade, ignorar este tema no seu processo de tomada de decisões, seja sobre as políticas de educação, seja sobre as políticas de comunicação, isso não é mais possível hoje, porque a realidade como um trator passou por cima desta certa omissão que havia nas políticas públicas. Então agora a saída é ou fazemos bem ou fazemos mal, mas não há mais a opção de não fazermos nada. Então, isso é um fator muito significativo do ponto de vista da Unesco com relação a essa mudança de cenário. Agora, é claro que nós temos que entender que essas produções de conteúdo midiáticos estão relacionadas com estruturas de poder, e aqui eu não faço nenhum juízo de valor negativo em relação a isso, é só uma constatação fáctica, né? Nós temos que tratar isso como relações de poder dentro da sociedade, isso é algo importante. Essas relações de poder acabam gerando assimetrias informacionais, tem gente que sabe mais coisa do que outras pessoas na sociedade exatamente por conta disso, e nós precisamos olhar esses estudos de mídia e educação também para além de uma perspectiva de um certo grau maniqueísta do positivo versus o negativo. Muitas vezes os senhores e as senhoras escutam esse discurso da media literacy ou da comunicação, algo como precisamos aprender como nos comportar contra a mídia tradicional que está por aí. Isso é um discurso muito recorrente e evidentemente é uma grande bobagem que acontece nessa discussão. E se entende os fatores históricos porque que isso tem essa centralidade, infelizmente, no discurso. Em muitos países, a mídia tradicional acaba sendo um ator que não trata o tema de maneira balanceada. Enfim, vocês conhecem a sua história melhor do que eu. Mas, para nós, da Unesco, a mídia e a educação tem que ser também um fator de fortalecimento do entendimento dos cidadãos e cidadãos sobre a importância do direito à informação e o direito à comunicação para as democracias. Então, não é só um fazer crítico em relação à mídia como instituição específica. É uma disciplina fundamental para que as pessoas possam ganhar força, ganhar consistência na hora de trabalhar o direito à informação e o direito à comunicação como pilares da equação dos direitos humanos nas sociedades contemporâneas, sobretudo pós-declaração de 48. Né? Esse fator, esse item que está aí na parte final aí dessa tela, na nossa visão, infelizmente, é pouco trabalhado pela discussão de mídia educação e mídia literacy, não só no Brasil, mas em outros países.
E, por fim, é claro, algo que é muito tradicional nessa discussão é que entender o que está por detrás das câmeras, né, ou para usar a frase aí famosa de como se fazem as leis e as salsichas, é algo fundamental para que a nossa ação possa ser mais concreta e mais efetiva. E não é só nessa área, né? Isso é uma obviedade para várias outras. Se nós entendemos como se dá o processo de tomada de decisão no Congresso brasileiro sobre qualquer tipo de política pública, aqueles grupos que entendem como isso ocorre têm mais condições de serem bem-sucedidos nos seus pleitos, legítimos ou ilegítimos, do que aqueles que não entendem o funcionamento do processo político. Na nossa visão, essa analogia pode ser feita com a discussão da mídia e educação, da educomunicação. Entender como esses processos se dão é um passo adiante para podermos influenciar de maneira positiva e mais eficaz, efetiva e eficiente essas relações que são centrais nas sociedades contemporâneas, como eu dizia. Próxima, por favor. Então, nós estamos falando de formar usuários autônomos. Algumas das 3 principais definições internacionais de Media Literacy, Media Education, etc., que são essas daí, a European Charter for Media Literacy, que é um documento super recente da União Europeia, ou um órgão regulador britânico que pós-lei, o Communications Act de 2003, tem mandato não só para regular a mídia britânica, mas como para promover políticas de educomunicação. E da própria Unesco, tem como elemento central das suas definições essa ideia de autonomia do cidadão em relação a essas discussões. E ou em inglês, empowerment, né? A ideia de empowerment das pessoas, e que a gente usa esse neologismo empoderamento em português. Mas, enfim, o fato aqui é que este é um elemento central e todas essas definições, né, do que é Media Literacy, do que é Media Education, elas convergem para alguns pontos centrais que eu gostaria de salientar. O primeiro é essa capacidade de usar a mídia, de usar a instituição midiática de maneira interessante para as nossas vidas cotidianas ou para os nossos fazeres políticos. O segundo elemento é essa capacidade de filtrar de maneira inteligente o que nos é ofertado. A possibilidade de compreender melhor a mensagem e interagir com ela. A ideia de usar criativamente. A ideia de analisar criticamente, e esse criticamente ser lido sem, aqui na minha fala, sem de novo um conceito pejorativo ou ideológico por detrás dele. A crítica não necessariamente é sempre ruim. Pode ser uma crítica boa para aquilo que está acontecendo, né? E, por fim, essa ideia de usar para a promoção da democracia, a liberdade e os direitos humanos. No caso da Unesco, a gente acrescenta um valor adicional que não é possível, na visão da Unesco, analisar o desenvolvimento dos sistemas de mídia de uma dada nação sem a inclusão de uma perspectiva concreta de Media Literacy. Então, nós acabamos de lançar aqui no Brasil, em português, mas é um documento que foi lançado em Paris já há 2 anos, um conjunto de indicadores para se medir o desenvolvimento da mídia dos diferentes Estados-membros que compõem a Unesco, e vocês vão ver, lendo esse documento, que uma das características fundamentais aqui é entender a quantas andam as políticas de Media Literacy. Adiante, por favor. Então, vocês vejam, né, que a discussão de Media Literacy e cidadania, ela, por essas diferentes nomenclaturas internacionais e definições internacionais às quais eu fiz menção, elas trabalham com 3 grandes eixos: saber acessar, saber avaliar e saber produzir. E a partir daí a gente deriva uma série de subtemas. Então eu trouxe aqui algumas definições para vocês, apenas a título de exemplificação de como o cenário internacional está trabalhando isso de maneira relativamente convergente. Esse primeiro texto é de um documento recente do Banco Mundial, que fala, como tem palavras-chave, a ideia de pensamento crítico, autonomia, de solução de problemas, de desenvolver habilidades mais sofisticadas de comunicação e expressão. E vejam, não foi à toa que eu busquei especificamente este documento do Banco Mundial, porque o banco é um órgão executor, que quer que o dinheiro seja empregado da melhor maneira possível, e mesmo assim
entre aspas, o banco está considerando essa discussão de media literacy, media education como algo fundamental, que deve estar presente nas discussões aí, vamos dizer, quase que econométricas que o banco faz, o que na nossa visão é algo extremamente positivo. A agenda está avançando para vários outros setores onde ela não estava presente antes. Adiante, por favor. Essa segunda definição é da Ulla Carlsson, que é da Universidade de Göteborg, na Suécia, e ela é ligada à International Clearing House da Unesco sobre infância, juventude e mídia. E, de novo, a ideia de que a comunicação tem que servir para além do espaço de pesquisa e para além do espaço acadêmico. É uma preparação para uma melhor atuação nos contextos públicos e privados, né? Então, isso para nós da Unesco é fundamental. O terceiro slide nessa sequência é uma discussão do espaço de decisão política e políticas públicas nos Estados Unidos sobre essa discussão. E ali, como vocês sabem, a primeira emenda da Constituição tem um papel extremamente significativo na definição das políticas regulatórias sobre comunicação naquele país. E um dos elementos centrais para eles nessa discussão de media literacy, que teve políticas fracassadas nos Estados Unidos ao longo dos últimos 60 anos, assim como em todo o mundo, a introdução na escola não deu certo, nem na Suécia, por uma série de razões que eu não vou poder discutir aqui em função do tempo, mas lá uma das questões fundamentais é exatamente essa. Essas políticas servem ou não servem para que o norte-americano mediano entenda melhor o significado da liberdade de expressão, que para aquele país e para todas as democracias deveria ser um elemento fundamental. E o que se descobre nessa pesquisa é que os alunos que passaram por políticas de media literacy têm uma visão mais interessante, mais aprofundada, mais coesa sobre liberdade de expressão do que aqueles que não passaram por esse tipo de política no âmbito educacional ou qualquer outra oferta mais concisa que tenha sido levada adiante. Por favor, a próxima. Eu vou rapidamente mencionar alguns casos práticos, mas a função mais de... Bom, isso está no texto, para depois, quando ele for publicado, com mais detalhe, mas a Unesco, junto com a Aliança das Civilizações, lançou um material que está disponível para download na internet, que se chama Mapping Media Education Around the World, e esse material tem uma série de cases de diferentes países, vale muito a pena a leitura, porque isso não existe fórmula única, né? Não existe one size fits all para esse tipo de política. Não adianta achar que nós vamos pegar o melhor exemplo de onde quer que seja e vamos implementá-lo no Brasil de maneira, enfim, ipsis literis, e que essa coisa vai funcionar, porque não vai, né? Nós temos que olhar para as características específicas. Agora, isso não quer dizer que, porque não existe tamanho único, que a gente não deva aprender com os sucessos e insucessos dessas experiências internacionais, algumas mais sólidas, mais longevas, outras menos. Então, esse material é um material muito interessante. Então, nesse caso de Hong Kong, o que eu chamo a atenção é a ideia de que a Media Education foi introduzida a partir do que eles chamam de Liberal Studies, o que para nós é muito relevante, porque é um vínculo muito forte com a ideia de democracia e etc. Quer dizer, em outras palavras, o que a pesquisa, no nosso caso de Unesco, tem demonstrado é que não adianta muito essa coisa cair de paraquedas dentro da sala de aula, se nós não temos uma perspectiva forte de fazer o vínculo da discussão de mídia e educação com outras instituições fundamentais das sociedades contemporâneas, a ideia de democracia, de direitos humanos, etc. Porque senão fica uma espécie de estranho no ninho, né? O estudante, seja ele de que idade for, em que espaço ele esteja, ele não consegue compreender a complexidade dessas relações sem que outros elementos fundamentais, que são constitutivos da própria ideia de educação e de comunicação, também não sejam apresentados, seja de forma prática ou de forma teórica. Adiante, por favor. O caso mais famoso na América Latina, porque é muito longevo, porque tem um investimento de política pública muito significativo, é o caso argentino, que começa logo depois da redemocratização do país em 1984. Essa política é coordenada desde então pela mesma pessoa, que é a professora Roxana Murdochowski,
que também é um outro case que vale a pena muito conhecer. Eles têm uma série de aplicações muito práticas em relação a isso, desde fazer jornalismo na escola de ensino, educação fundamental, ensino médio, relação com o cinema. Recentemente, durante a Copa do Mundo, eles lançaram, com a presença do Maradona, uma série de quadrinhos sobre futebol, porque os meninos diziam que não iam para a escola durante os jogos, então eles aproveitaram essa relação para criar uma série de práticas educomunicativas em torno dessa agenda. Adiante, por favor. Bom, pode ir, eu não vou me deter, como eu falei, isso está no texto, né? E aí, rapidamente, um pouco em relação a como a Unesco vê essa questão. De novo, não é um assunto novo para a organização, desde que ela começa no pós-guerra, esse tema entra na agenda da Unesco de forma assim mais estruturada. Esse simpósio internacional sobre mídia e educação, que aconteceu na Alemanha em 1982, então, portanto, há bastante tempo, já traz as linhas gerais de como esse tema vai ser discutido no cenário internacional. E quando eu estou falando do cenário internacional, estou falando das organizações do Sistema das Nações Unidas. Desde então, vocês não vão ver algo muito estranho aos seus olhos nessa tela, quer dizer, são as coisas que nós estamos discutindo hoje sobre esse tema, depois de tantos anos. Adiante, por favor. E mais recentemente, a Unesco tem se debruçado, e em breve, eu pensei que vindo para cá eu já poderia trazer, infelizmente ainda não foi lançado oficialmente. A Unesco está fazendo uma série de reuniões com especialistas internacionais sobre o tema para propor um novo currículo universitário sobre o ensino de Media Literacy para todos os 193 países membros da organização. Então, esse syllabus, né, como a gente diz em inglês, sobre Media Education ou Media Literacy vai ser lançado pela organização até o final do ano. E nós vamos, a organização vai escolher 8 países piloto para a implementação desse sílabus na prática, e vamos ver como é que isso pode funcionar. Talvez a Universidade de São Paulo tenha interesse de se candidatar, a se somar a ser uma dessas 8 experiências piloto que a organização vai colocar em prática aí nos próximos meses. Adiante, por favor. Então, assim, muito rapidamente, essa tabela está no texto, eu só coloquei aí como exemplo, é difícil de ler. Aí é um pouco a estrutura desse sílabus, como que são as temáticas que vão ser trabalhadas, quais são os temas para o professor ensinar sobre mídia. Mas o fato aqui é que nós estamos muito preocupados não só com a formação continuada do professor em relação a esse tema, mas com a formação inicial do professor sobre esse tema. Dentre tantas outras deficiências das faculdades de pedagogia, essa é claramente uma delas. Esse tema está, em linhas gerais, ausente da formação inicial do professor, e aí a política pública, qualquer política pública de tentativa mais séria de inserção do tema na sala de aula, encontra uma série de obstáculos em função desse fator óbvio que o sujeito que tem que levar essa coisa adiante não teve a necessário formação no momento T0. Então, mesmo que depois a gente continue, e isso é fundamental, a educação é continuada, como o texto de mídia, o curso de educação à distância do MEC, o Mídia Educação, que é muito interessante, etc., mas, de certa forma, na visão da Unesco, e eu não estou falando de Brasil, estou falando de vários outros países, isso é um pouco enxugar o gelo, né? Quer dizer, se a gente não tem uma sustentável formação inicial, depois a gente tem que ficar enxugando o gelo o tempo todo em torno dessa agenda, né? E, por fim, algumas recomendações, portanto, em relação a essa agenda. Na nossa visão da Unesco, parte dos fracassos das políticas de Media Literacy ao longo dos últimos anos, e a Unesco fez parte desses fracassos, como também fez parte dos sucessos, tem a ver com um desequilíbrio entre a educação teórica sobre esse tema e a educação prática, ou seja, com o uso dos equipamentos, com o fazer mídia por aqueles que estavam envolvidos nisso. Isso se explica por uma série de razões, inclusive pelo custo dos equipamentos. Há 30 anos atrás, a educação teórica era muito mais fácil do que a educação prática, mas, de fato, se verificou que essas coisas não funcionaram. Então, a produção de conteúdo é um ponto de partida importante para a leitura e reflexão, a formação dos professores, a integração das mídias não como necessariamente ou somente mais uma disciplina no currículo, e aí nós vamos enchendo a escola de coisas que nos parecem importantes. Todos os grupos da sociedade acham que a sua
disciplina específica é a mais interessante de todas, mas como é que a gente consegue inserir isso de maneira transversal, como uma política pública ampla, porque a escola não vai dar conta, o dia só tem 24 horas, se todo mundo achar que cada coisa nova tem que virar uma disciplina no ensino fundamental e no ensino médio, a gente não vai dar conta, né? E a inclusão das questões sobre mídia, hoje já foi mencionada aqui pelo professor Coelho, em exames nacionais, é algo que pode fomentar e acelerar esse tipo de política. Eu vou passar, pode ir, eu fui falando e não estava no slide, mas pode ir para frente, por favor. Depois no texto tem algumas recomendações do Banco Mundial que eu vou pular. Pode voltar só essa. Eu só queria trazer uma fala de uma consultora da Unesco, que é a Yves Salomon, que trabalha também com Ofcom em inglês, que é essa que está em negrito aí. Para nós, um outro elemento fundamental, e com isso eu termino dessas políticas de mídia e educação, é que o diálogo do cidadão e da cidadã com o Estado, a partir de um aprofundamento e de uma consolidação democrática da regulação da mídia, também é um efeito muito importante das políticas de mídia e educação. Quer dizer, não é só uma cobrança do cidadão e da cidadã para com os agentes midiáticos, privados, públicos, comunitários ou de qualquer ordem. Também é uma cobrança mais qualificada dos cidadãos e da cidadã para com o Estado na execução de uma política pública mais adequada na área de comunicação. E aí vocês podem falar de classificação indicativa, de uma política melhor de televisão pública, de televisão de comunicação comunitária, enfim, e podemos continuar aqui citando uma série de problemas que os diferentes países encontram nessa área. Então é isso, não queria estourar muito tempo, a gente está aberto ao diálogo. Muito obrigado.